Então agora finalmente dá para a gente fazer o código dessa questão, só que só para garantir que todo mundo está no mesmo nível, existe um vídeo que é pré-requisito desse vídeo aqui, que é um vídeo onde eu explico o que a gente vai fazer agora nessa questão da álgebra booleana, como que funciona a leitura da entrada, né? E eu fiz lá todo o fluxo também que a gente vai fazer no código aqui para resolver a questão, beleza? Então agora vamos finalmente começar a codar. Bom, eu disse que a gente faria um interpretador, né? E no nosso caso a gente vai ter uma estrutura aqui para guardar coisas que o interpretador precisa para conseguir interpretar, como por exemplo, a string que ele está interpretando, né? Ele vai precisar de saber também em qual posição ele está durante o processamento. E ele vai precisar de saber também quais são os valores dos operandos, né? Então eu deixei já o exemplo, o mesmo exemplo do outro vídeo. Ele vai precisar de saber o valor de A, B e C durante o processamento dessa expressão. Então eu vou criar uma estrutura para ele aqui. Então vou colocar aqui struct interpreter. E aí, como campos, eu vou ter aqui um char asterisco str, que seria a string que o interpretador está interpretando. Eu vou ter uma posição onde eu estou nessa string e eu vou ter também um arranjo de operandos que, no caso da entrada aqui do pubin, eu sei que o máximo é 3. Eu tenho vários testes aqui, né, para essa questão, e o máximo de operandos aqui são 3. Então, dado que eu conheço a entrada, eu já vou simplificar aqui e posso colocar um 3 aqui. Porém, não é legal colocar o 3 dessa forma, porque se eu precisar de usar esse 3 em outro lugar do código para checar alguma condição, não é legal repetir o 3 nos dois lugares. Então, para isso, eu vou criar um define aqui e dar um nome para esse 3, né? Vou falar que é o máximo de operandos aqui, vou colocar 3. E aí eu uso aqui max operands em vez de 3, que já ajuda bastante na hora de fazer uma manutenção no código, caso seja necessário. Além disso, a gente criou a struct, só que aí, para não precisar de ficar colocando struct interpreter, eu já vou fazer um type def para isso aqui, né? Então, struct interpreter vai ser, na verdade, interpreter. Beleza. Essa é a nossa struct, pelo menos por enquanto, e agora eu vou começar a me preocupar com a leitura da entrada de fato. Então, para eu ler a entrada, eu sei que esse primeiro 3 aqui, ele é, na verdade, o número de variáveis, né, da expressão, como eu tinha falado. Então, ou o número de operandos. Eu vou colocar aqui o número de operandos aqui no nome da variável que vai guardar isso. Então, eu crio a variável e agora eu vou ler esse valor, né? Que é um valor inteiro. Então, eu já vou guardar ali nessa non-operands. Beleza. Com isso aqui já li o 3. E agora, que eu sei que são 3 operandos, eu preciso de fazer um for para ler os 3, né? Até porque aqui, esse exemplo traz 3, mas poderiam ser 2, poderia ser 1. E no caso do pubin ali, eu sei que só tem 2 e 3, né? Mas de qualquer forma, a gente precisa do for. Então, vou fazer aqui int igual a 0 e menor que número de operandos e mais. E aí, para cada iteração desse for, eu vou ler um valor inteiro, né? Que vai ser o meu operando. Então, eu vou fazer um scanf e vou ler aqui porcentagem d, que é o valor inteiro, e vou guardar no endereço. Eu preciso criar o nosso interpretador, né? Faltou de criar o nosso interpretador aqui, ó. Interpreter, Beleza, criei ele aqui. Agora sim eu vou poder colocar no arranjo de operandos dele, né? Então, interpreter.operands na posição i, né? Já que eu estou no for, eu vou colocar no endereço dela. Beleza. Já li todos os operandos. Só que aqui o que é interessante é o seguinte. Quando eu estava no 3 e eu fiz o primeiro scanf, ele consome o 3. Aí, como ele percebe que na frente tem um espaço em branco, ele para aqui no espaço. E aí, quando eu faço o próximo scanf com porcentagem D, né, como ele está buscando o inteiro, ele ignora o espaço em branco. E aí ele busca o número 1 e para nesse espaço em branco aqui. E ele vai fazendo isso. Buscou o número 1, parou no espaço em branco. Só que nesse caso aqui, como eu não quero incluir esse espaço em branco na expressão, eu vou ter que ignorar ele. E tem uma forma de eu ler e descartar uma coisa usando scanf, que é só usar um asterisco aqui antes do meu formatador. Então eu vou usar isso aqui, ó. Depois de ter feito for, eu vou fazer scanf porcentagem asterisco C. Dessa forma, eu estaria lendo
um caractere, que é o meu espaço em branco, e descartando ele. Eu não preciso de guardar ele em nenhuma variável. Beleza. Agora, o que eu vou fazer é, já tenho, né, o número de operandos, já tenho todos eles guardados aqui no interpretador, então agora eu preciso de ler a expressão, né? Já que eu já descartei o espaço em branco aqui também, eu preciso de ler a expressão. Então, para isso, eu vou criar também um vetor de caracteres para guardar essa expressão inicial aqui. Então, vai ser um char, vou colocar aqui, pode ser XPR, e aí eu vou precisar de colocar um tamanho máximo para a expressão aqui. E aí eu já posso dar uma dica aqui para vocês, que eu tenho o pubin aqui, né? E aí o tamanho máximo da expressão seria mais ou menos o tamanho da maior linha nesse arquivo aqui, né? Que seria essas linhas aqui. Aqui está falando que eu estou na coluna 134, mas também tem uma forma de fazer isso por meio de comando aqui, porque às vezes é um pouquinho tenso descobrir qual que é a maior linha do arquivo. E esse comando wc com a opção "-l", ele faz exatamente isso. Vocês podem perceber aqui que ele está falando que a maior linha tem 133 colunas. E realmente está certo, porque o cursor está na 134 e está depois, né, do fecha parênteses aqui. Então, já que eu sei que a maior linha ela tem 133 colunas, vou colocar um valor maior aqui só por garantia, né? Mas aí eu vou usar um define para isso também. Então, max expression size, vou colocar aqui 200. Beleza. Aí, agora sim eu posso criar esse vetor aqui com a expressão. E aqui, da forma como eu pensei, eu vou precisar de criar outro vetor também para guardar a expressão sem espaços em brancos, porque eu vou tirar os espaços em brancos também. Então aqui, ó, expression without spaces, tá aqui. Então beleza, já fiz o scanf, agora eu vou fazer um fgets para a gente conseguir pegar essa expressão, né? Então fgets, vou guardar primeiro em xpr, que vai ser a expressão com espaço em branco, que nem já está aqui. O tamanho máximo, o número máximo de caracteres, na verdade, vai ser max expression size. E eu vou pegar da entrada padrão, né? Standard input. Beleza. Já li a expressão. Agora que eu li a expressão, eu vou tirar os espaços em brancos dela, porque vai me ajudar a criar um interpretador, sem me preocupar com muita coisa. Então, eu vou chamar aqui uma função para isso. Então, remove, vou colocar aqui o white spaces from. Eu vou criar essa função, tá? E aí, o from vai ser da expressão e eu vou colocar nesse arranjo aqui, expression without spaces. Então, vamos criar essa função aqui. Aqui. Ela vai ser void, né? E ela vai receber aqui um source, que é uma fonte, e um destination. Então, basicamente, eu vou percorrer o source, mas eu só vou colocar no destination o que não for espaço em branco. Então, para a gente fazer isso, vou fazer o seguinte. Enquanto eu não chegar num caractere que seja um /0, então while asterisco source diferente de /0, eu vou percorrendo o source, né, basicamente. Porém aqui, como eu sei que o fgets ele deixa uma quebra de linha na expressão, eu vou percorrer enquanto eu não chegar num /0 e também não chegar num /R, que é a quebra de linha do Mac e parte da quebra de linha do Windows, enquanto eu não chegar no /N também, só para garantir aqui qualquer sistema operacional. Beleza, agora eu vou fazer o while e aí eu checo a posição onde eu estou com o source. Não tem um espaço em branco? Se não tem um espaço em branco, o que eu posso fazer? Eu posso escrever em destination o que está em source. Então, destination recebe source, basicamente. Porém, eu também já quero andar com destination para frente, né? Porque são ponteiros, então eu preciso passar para a próxima posição válida para eu colocar um outro caractere. Então, o destination eu vou fazer o mais aqui. Já o source eu vou fazer o mais aqui para eu passar sempre para a próxima posição, né? Porque se eu estou em cima de um espaço em branco ou não, eu preciso andar para frente com o ponteiro da fonte, né? Então, esse aqui é quase o código, porém ainda tem um problema, né? Eu vou copiando as coisas para o destination.
depois eu preciso de terminar essa string aqui. Então, depois do while, eu ainda preciso de fazer. O destination está sempre andando para frente, né? Então, quando eu terminar o while, eu tenho que falar que o destination precisa de receber 1/0. Dessa forma aqui, eu termino a string do destination. Beleza. Com isso, eu estou copiando para destination só o que não foi espaço em branco em source. E aí depois eu estou fechando o destination aqui com 1/0. Beleza. Remove white spaces feita. E agora o que eu vou fazer é eu atribuir essa expression without spaces ao meu interpretador, né? Lembrando que ele tem um campo para isso aqui. Então agora o que eu vou fazer? Ó? Interpreter.str vai receber a without spaces e interpreter.position vai ser 0, né? Porque eu começo na posição 0. E aí os operandos eu já tinha populado aqui, né? Então tá tranquilo. Beleza, então. Então agora com a leitura da entrada feita, agora a gente pode finalmente começar a fazer de fato a interpretação, né? Então vamos começar a fazer. Bom, a expressão como um todo, ela retorna um valor lógico, né? Então no nosso caso no C aqui, a gente vai retornar por exemplo, um 0 ou 1, né? Usando um tipo inteiro. Então, eu vou criar uma variável aqui para pegar esse resultado e vou chamar uma função que eu não criei ainda, que vai ser, por exemplo, a readExpression, já que a gente vai ter que ler a expressão, interpretar ela e dar o resultado. Então, readExpression e eu vou passar o interpretador, né? Aí, essa função vai pegar esse interpretador e começar a interpretar uma expressão de acordo com os dados que estão guardados nele. E aí, depois, eu vou colocar aqui para printar a expressão e o resultado, né? Então eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, a string e vou falar que ela é igual ao número inteiro que vai ser o resultado. A string aqui vai ser basicamente o interpreter.str e o resultado vai ser o que a readExpression retornar. Beleza. Agora sim eu vou criar a readExpression aqui. Então, vamos ver onde eu crio ela aqui. Pode ser aqui em cima. Dá para ficar mais perto da struct dela. Vai ser uma função que vai retornar um inteiro, né, que vai ser um valor lógico. O nome dela é readExpression, e aí ela vai receber como parâmetro um interpretador. Beleza. Aqui eu já sei que eu vou precisar de criar algumas variáveis para retornar, né, esse valor dessa expressão aqui. Então eu já vou criar aqui uma variável para guardar o resultado da expressão e uma auxiliar aqui, eu sei que vou precisar dela também. Já vou retornar o resultado aqui. Beleza. Como que eu vou fazer agora? Eu tenho que pegar, para eu começar a ler a expressão, né? Eu tenho o exemplo da expressão aqui, eu vou ter mais ou menos essa string aqui, né? Na verdade, deixa eu trazer para cá, para a gente ter referência aqui também. Só que ela vai estar sem os espaços já, né? Que a gente já tirou os espaços em branco. Então vai estar desse jeito aqui. Beleza. Como que eu faço para começar a ler a string? No outro vídeo, né, eu tinha falado que a gente identificaria se o caractere onde eu tô, na verdade, a primeira coisa que eu vou identificar é se eu tô mediante aqui um operando ou um operador, né? Então, a primeira coisa que eu vou começar fazendo é isso. Para eu identificar isso, no caso desse exercício aqui, vai ser tranquilo, porque os operandos eles têm letras maiúsculas e as operações têm letras minúsculas e aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um O e aqui tem um N, né? Para diferenciar a AND, a OR e a NOT. Então eu vou fazer assim, da forma mais simples possível, para simplificar aqui o código. Então, por exemplo, vou ter que criar uma variável para guardar o caractere que a gente está lendo no momento, né? Então, vou colocar aqui character, vou falar que isso vai ser igual a. Vou pegar a string do interpretador, né, str, e vou acessar ela na posição interpretador.pos. Lembrando que eu inicio com 0 no início aqui, né? Então aqui eu estaria pegando o primeiro caractere, por exemplo. Só que aí, toda vez que eu pegar um caractere em uma posição, eu já vou andar com o cursor do interpretador para frente, tá? Então eu já vou fazer um mais aqui. Beleza, isso aqui eu pego o caractere na posição onde eu tô. Tendo esse caractere, aí eu consigo saber se eu estou diante de um operando ou de um operador.
Então aqui vai começar uma cascata de vários ifs com else ifs aqui. Então, por exemplo, se o caractere ele for um A maiúsculo, eu já sei qual que é o resultado dessa expressão. Porque aí, no caso, né, seria uma expressão dessa forma aqui, A maiúsculo só. Se for só A maiúsculo, o resultado da expressão é o valor do A maiúsculo. Então, como que eu faço aqui? Se o caractere for igual a A maiúsculo, eu falo que o resultado vai ser igual interpreter operands na posição 0, né? Porque eu sei que o operando na posição 0 é o A. E aí eu faço mais ou menos a mesma coisa para o B e para o C, né? Então, vou colocar os else ifs aqui. E aí, posso colocar aqui B, C e só mudar a posição da range aqui. Beleza. Com isso aqui, eu já consigo dar o resultado de expressões que são só operandos. Agora que começa, né, a complicar um pouquinho mais, para que a gente vai fazer, por exemplo, agora a not, ok? Então, como que seria a not? Para identificar uma not é a mesma coisa. O caractere vai ter que ser igual, no nosso caso aqui, a um n minúsculo. Beleza? E aí, como que eu vou fazer agora para prosseguir na not? Vou pegar um exemplo de expressão aqui, que é, por exemplo, o not C. Beleza. Acabei de identificar o n minúsculo. Agora eu preciso, basicamente, né, de pular o not e esse abre parênteses, porque aqui eu vou, como eu disse, eu vou simplificar, então eu não vou exigir que a sintaxe esteja totalmente perfeita, porque eu sei que ela tá, né, já que a gente tem a entrada da questão aqui. Então, beleza. Achei um caractere N, eu já sei que vai vir um O, um T e um abre parênteses depois. Não vou ficar checando isso, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, achei o N, eu já vou andar com o cursor até chegar em cima da expressão de fato, né? Porque a not, ela abre o parênteses e dentro dos parênteses aqui eu tenho uma expressão, que eu tenho que ler ela. Então, como que vai funcionar isso aqui? Quando eu li esse N aqui em cima, eu já tinha feito um pós mais mais. Então, eu já estou em cima do O, na verdade. Então, o que está faltando eu pular? Né? O N eu já pulei, e aí eu preciso pular o O, o T e o abre parênteses. Então eu pulo 3 posições. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Interpreter.position mais igual a 3. Dessa forma, eu paro exatamente em cima do C, por exemplo, né, que seria a expressão. Aqui está C, mas poderia ser, por exemplo, uma outra not. De qualquer forma, pulando o abre parênteses, eu vou parar exatamente em cima do primeiro N aqui do not. Beleza, já pulei e estou dentro do parênteses. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso de ler essa expressão, deixa eu deixar C aqui por enquanto, só para simplificar. Eu preciso de ler essa expressão aqui e descobrir qual que é o valor dela. Descobrindo o valor dela, eu posso negar ele, né, já que eu estou fazendo uma not, e aí eu consigo saber qual que é o resultado da not. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o resultado dessa expressão, que seria a not, vai ser igual à negação da leitura da expressão onde o cursor está agora, né? Que ele vai estar dentro do parênteses. Então, eu vou ler uma outra expressão a partir daqui. Observe que eu estou chamando a read expression de novo. Aqui que começa a questão da recursividade. E aí, eu posso passar exatamente o mesmo interpretador, né? Porque eu já andei com o cursor dele já. Então, aqui eu estou falando que o resultado da not é a negação da leitura da expressão que eu vou ler dentro do parênteses. Beleza. Eu espero o seguinte. Depois que eu lesse, por exemplo, C aqui, eu espero que essa outra expressão que é o C, ela consuma todos os caracteres dela, né? Então, se é o C aqui, eu espero que o cursor já venha depois do C para mim, de tal forma que ele pare antes do fecha parênteses aqui. Funcionaria da mesma forma se eu tivesse uma not aqui, ó. Eu chamo read expression e vou ler a expressão dessa not inteira aqui. Eu espero que quando ela acabar de processar essa expressão, o cursor esteja exatamente aqui onde ele está, antes do fecha parênteses da primeira not. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Depois de ler a expressão, eu sei que eu vou estar em cima de um fecha parênteses, né? Então eu vou pular ele também. Vou fazer aqui, ó, interpreter.position, pode ser mais, né?
de tal forma que aí eu consigo pular esse fecha parênteses, e aí eu consumo todos os caracteres da NOT. Beleza. E aí, acreditem se quiser, só com o que a gente criou aqui, a gente já consegue fazer um teste. Então, eu vou fazer esse teste aqui para a gente ver. Ó. Eu vou pegar exatamente esse exemplo da NOT C para a gente ver. Viu? Beleza. Então, vou usar para compilar, né? GCC main. Vou colocar um x aqui e eu vou fazer ponto barra main x. E ele vai pedir para eu dar uma entrada, né? Que eu estou lendo aqui na main. O número de operandos, etc. Aqui eu vou colocar um operando só, já que eu posso fazer uma NOT A aqui, só para não ter que digitar C. Então, como que é o formato da entrada? Vamos ver aqui. Número de operandos. Eu vou colocar um operando só. Qual que é o valor desse operando? 1. Que vai ser, o A vai valer 1. Qual que é a expressão? NOT A, na verdade, né? Peraí. NOT A. Vamos ver qual que vai ser o valor que vai sair. Lembrando que eu estou printando dessa forma. Olha lá. NOT A deu 0. E realmente faz sentido, né? Já que A vale 1, a negação de A dá 0. Então acredite, a gente já conseguiu fazer a leitura da NOT. E o que é mais legal é que isso aqui já funciona para uma expressão maior. Ó, vou rodar o mesmo programa de novo, vou colocar um operando, o valor dele é 1. E agora eu vou fazer, ó, NOT da NOT de A. E vou fechar todos os parênteses. Acreditem, isso aqui vai funcionar. Fez todo sentido, né? Eu neguei 2 vezes o que eu tinha calculado antes, deu 0. Mas aí só para rodar um outro exemplo, para não falar que tá dando 0 sempre, né? Fazer um NOT da NOT de A. Isso aqui tem que dar 1. Realmente deu. Então, o código para fazer o interpretador já está saindo. A gente ainda não fez quase nada nessa função aqui, fez algumas coisas já, mas ainda não foi nada complexo. Mas aí, só para a gente entender um pouco melhor esse fluxo aqui da NOT, eu vou fazer um processo de debugging aqui para a gente acompanhar como que está funcionando, né, tudo isso aqui. Então, deixa eu começar o debugging aqui. Acho que eu tenho um breakpoint aqui nessa linha já, na linha 71. E aí, vamos rodar esse código aqui. Beleza, ele está esperando uma entrada aqui, ele não chegou no breakpoint ainda. Vou colocar o exemplo da NOT de A. Agora sim. Então vou parar, ele já fez toda a parte da leitura da entrada, removeu os espaços, criou o interpretador de boa e agora a gente vai ler a expressão. Beleza, vamos seguir agora esse fluxo aqui do código, né? O fluxo de execução. Então, faço a primeira chamada read expression. Vocês podem observar também a call stack aqui, a pilha de chamadas, né? Eu estava na main, agora eu estou na read expression. E aí, a gente começa por onde, né? Lendo o primeiro caractere já pulando para a próxima posição. Então, aqui a string eu tenho o interpretador, né? Ele tem a string dele, que é NOT A. A posição dele é 0 e ele tem os operandos aqui, que no caso é só o primeiro operando, né? Isso aqui é basicamente lixo. Então eu tenho o primeiro operando aqui e a gente vai ler o primeiro caractere. Então vamos lá. Estou pegando interpreter.str na posição 0, já estou fazendo mais nela. Então o primeiro caractere, que é o que a gente já esperava, é o N, né? Tá ele aqui. Então a gente vai checar o que esse N é, né? O que ele representa. Então a gente está aqui checando se ele é um A maiúsculo, não vai ser o A maiúsculo, não vai ser nenhum dos operandos, né? Então a gente segue o fluxo e a gente chega aqui no N e a gente já identifica, por meio disso, que a gente está diante de uma NOT, tá? Devido ao padrão da entrada da questão. Então o que a gente já pode fazer? O que eu tinha comentado. A gente vai pular basicamente 3 caracteres, né? A gente tá, deixa eu só lembrar que a posição agora está 1 porque a gente fez o mais. Então, a gente estava em cima do N, a gente leu ele e pulou para a próxima posição. Então, agora a gente está em cima do O. Só que aí a gente ainda vai fazer 3 pulinhos, né? Então, eu estou no O, aí eu passo para o T, passo para o abre parênteses e passo para depois do abre parênteses. Dessa forma, eu já estou em cima do N da próxima NOT, né? Então, beleza. Quando eu faço esse mais igual a 3, eu já preparo para ler a próxima expressão, né?
Então, feito o posição mais igual a 3, a posição vai para 4, beleza. E aí eu vou ler uma expressão a partir daqui, beleza? Então, observa qual é o stack, né? Eu estava na main, eu fiz uma chamada read expression, agora eu vou fazer outra chamada, e aí ela vai rodar de forma completamente independente, né? Essa chamada aqui que a gente está executando agora, ela vai ficar parada, e aí vai esperar essa chamada da read expression que a gente vai fazer agora executar e terminar, né? Então vamos lá. Vou fazer a chamada. Já estou em outra read expression. Observa que a call stack aumentou, né? Agora eu tenho mais uma chamada na pilha. E aqui eu consigo voltar no tempo, né? Entre aspas, assim. Eu estou parado na primeira read expression, ó. Estou parado na main também, né? Então, agora eu já estou aqui na segunda chamada read expression. E a gente está executando ela. Então, como que vai funcionar? Lembrando que a posição era 4, né? Eu já deixei tudo preparado para a próxima read expression conseguir ler a expressão dela. Então, quando eu ler o caractere aqui, eu espero vir um N, né? Já que o que está na posição 4 aqui é o N que está dentro lá do parênteses, da segunda note. Então, o caractere aqui, ó, tá com valor N. Eu posso olhar por aqui também, tá com N. E aí a gente vai continuar fazendo a sequência de if, else, if aqui. Então, passa por todos os operandos, porque o N não é nenhum deles. E a gente descobre que a gente está diante de uma note novamente. Então, qual que é o processo? Beleza, quando eu li o N aqui, lembrando que eu fiz o mais mais, então eu parei em cima do O, é aquele mesmo esquema. Parei em cima aqui eu tinha parado em cima do O, né, depois do mais mais. Aí eu faço os 3 pulinhos para parar em cima do T, em cima do abre parênteses, depois do parênteses. E aí com isso eu já consigo preparar a posição para que a próxima read expression consiga ler a expressão dela também, de novo. Então agora a call stack aumenta de novo. Próxima chamada recursiva. Vai rodar também de forma independente da que já está executando aqui. Essa aqui que já está executando vai parar, né? Vai ficar parada esperando essa aqui terminar. Então vamos nela. Novamente. Mais uma read expression, tá a call stack aqui. E aí eu vou ler um caractere. Só que agora esse caractere, que é o que está na posição 8, né? Ele é o A maiúsculo. Né? Então, né, à toa, quando eu pular a linha aqui, ó, tá lá, ó, o caractere está recebendo um A maiúsculo. E aí já vai cair no primeiro if. Então, a gente espera que o resultado dessa expressão que a gente está lendo, que é a expressão do A maiúsculo, vai ter como resultado, né, os operandos na posição 0, que é o 1, né? Já que a entrada que a gente deu está falando aqui que o A vale 1. Então, eu entro no if, executo essa linha, e o resultado que estava com 0, né? Agora ele foi para 1, ó. Então quer dizer o quê? Que o resultado dessa expressão aqui, da última chamada aqui na pilha, é 1, que é o A maiúsculo. Agora sim, eu vou voltar, lembrando aqui, ó, só para voltar no tempo, entre aspas, eu tinha chamado a read expression aqui, né? E agora, ó, essa read expression está terminando, né? Então ela vai retornar o valor 1, que é o resultado dela, que é o A maiúsculo. E aí, eu vou retornar 1 aqui, e aí eu já estou negando ele aqui, tá? Para quem não sabe, é possível negar um valor inteiro, ok? É perfeitamente possível. Aí você pode até guardar numa variável booleana também, se você tiver em C++ e tal. No caso aqui, a negação de 1 vai dar 0. Tá? A negação de qualquer coisa que não seja 0, dá 0. Então, beleza. Vamos terminar a última chamada aqui. Ela está com valor 1. Vou terminar ela. A call stack aqui vai diminuir, ó. Voltei para a read expression anterior. Ele já até pulou a linha aqui para mim, né? O result provavelmente estava 0. E aí a negação de 1 deu 0. Continua a mesma coisa. Pode ver que o result está com valor 0. E agora o que é legal, a posição onde eu tô, que é a 8, se vocês contarem certinho, vai dar exatamente a posição do fecha parênteses da segunda note, que é o que vem depois do A maiúsculo. Né? Então agora é o momento onde eu estou pulando esse fecha parênteses, com esse pós mais mais. Beleza, executo ele, já consegui fazer a note do meu operando que era A, né? Lembrando que essa read expression aqui estava calculando o valor da segunda note. Então, já tenho o resultado, que é 0 da note, e já posso retornar ele já. Então, da expressão que é note A, eu tinha conseguido o resultado de A, que é 1. O resultado de A, que é 1, tinha voltado para a note aqui. E eu já neguei ele.
Então o resultado dessa not ficou como zero, né? À toa que tá zero aqui na variável. Aí eu vou retornar esse zero. Aí sim, a primeira not vai ter condição de negar esse zero, né? Para transformar ele no 1. Então vamos continuar aqui, ó. Estou aqui na segunda chamada da read expression, o resultado está como zero e vou retornar aqui. Pronto, agora eu voltei para a primeira read expression e o resultado dela já está como 1, porque eu tinha acabado de retornar zero aqui e eu fiz a negação. Beleza, o resultado está como 1. Agora eu termino de pular o meu fecha parênteses, né? Porque a primeira not também tem o fecha parênteses dela lá no final da string. Então eu pulo ele e posso retornar o resultado, né? Eu já acabei de negar o meu operando, então eu já posso retornar o resultado aqui e voltar feliz para main, né? Agora a variável result já está com 1, e aí eu só faço o print aqui. Deixa eu até abrir o terminal para mostrar o print. Agora ele vai executar o print, tá lá, a gente retorna 0 e termina esse fluxo. Beleza? Então, qual que é agora o nosso próximo passo? É a gente continuar fazendo para as outras expressões, né? Na verdade, para as outras operações, para AND e para OR. Então, vamos fazer isso aqui. Como que funciona para AND e para OR? Vou continuar fazendo else if aqui, né? Então, vou fazer mais dois else ifs para AND e para OR. Como que vai funcionar? Deixa eu até apagar aqui para começar do zero, entre aspas. Como que vai funcionar para AND? Primeiro, quando eu acabo de ler o A, eu posso fazer o mesmo esquema da not. Eu já posso pular o N, o D e o abre parênteses. Então, essa parte aqui de pós mais igual a 3 vai continuar aqui na end. Beleza. Depois que eu fiz o pós mais igual a 3, aí eu tenho que ler o primeiro operando da end, né? Que pode ser uma expressão. A gente sempre trata como expressão, né? E aí, eu vou lendo operandos da end enquanto eu, tipo assim, li uma expressão. Tem uma vírgula depois? Continuo lendo. Não tem uma vírgula depois? É um fecha parênteses? Então, beleza. Terminou todos os operandos da end e aí eu posso descobrir qual que é o valor dela. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Fiz o pós mais igual a 3. Então, eu tenho que ler pelo menos um operando, né? Então, eu vou fazer quase o que eu fiz aqui na not. Ó. Eu vou mandar ler uma expressão, porque o cursor já está no lugar certinho para ler o primeiro operando da end. Li essa expressão, eu já vou ter aqui o resultado do meu primeiro operando. E o que eu preciso de fazer agora? Eu preciso de ver se eu parei em cima de uma vírgula, né? Então aqui, depois de ler essa expressão, eu já posso fazer um while, né? While, o caractere que eu tiver, então interpreter.str, na posição onde eu estou, que é interpreter.pos. Enquanto isso aqui for igual a uma vírgula, eu basicamente posso continuar o algoritmo, né? Então, enquanto isso aqui for uma vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou ler mais um operando, agora que eu vou usar a variável aux para guardar o valor dele, então aux vai ser igual a read expression, interpreter, peguei o valor do próximo operando, e o que eu preciso fazer agora é o resultado da end, né? Aqui eu tinha atribuído ao resultado, né? Então o resultado da end até o momento é o primeiro operando dela. Agora, qual que vai ser o resultado da end? É o resultado que já existe, né? O primeiro operando, que pode ser true ou false, e o auxiliar, que eu acabei de ler. Então, o resultado vai ser igual a resultado end aux. Beleza, depois que eu fiz isso, depois de eu ter lido esse segundo operando aqui, eu volto para o while, e se eu tiver parado em cima de uma vírgula, de novo, eu leio mais um operando e vou acumulando o resultado aqui, ó. Vou fazer na end com todo mundo. Beleza, depois que eu já li todos os operandos e eu não paro mais em cima de uma vírgula, eu sei que eu vou parar em cima de um fecha parênteses, porque olha, tem uma expressão, veio uma vírgula, aí eu leio outra expressão e aí eu paro em cima de um fecha parênteses. Isso devido ao padrão da entrada da questão, ok? Então, o que eu posso fazer aqui agora é pular esse fecha parênteses, né? Então, interpreter.position mais. Pulei o fecha parênteses. Tá, e aqui eu já consumi todos os caracteres que a end teria que consumir, né?
ela já consumiu todos os caracteres dela. Daqui para frente, aí se tiver mais alguma chamada recursiva, é ela que resolve os caracteres dela. Então, a end aqui basicamente está fechada. E como que vai funcionar no caso da OR? Vai ser literalmente a mesma coisa, né? Eu vou mudar só a operação. Então, eu posso copiar isso aqui, colar aqui e falar. Aqui já, no caso da OR é um pouquinho diferente, né? Não é mais igual a 3, né? Porque, olha, eu paro no O, e aí, tá, eu vou ter lido o caractere aqui e vou ter pulado para frente. Então, eu vou estar em cima do R. E aqui eu preciso pular o R e o abre parênteses. Então, esse pulo aqui é de 2 e não de 3, né? Então, eu faço pós mais igual a 2. Eu leio o meu primeiro operando. Enquanto eu parar em cima de uma vírgula, eu leio o próximo e faço a OU do resultado, né? Eu vou acumulando o resultado por meio de uma OU. No final, eu paro em cima de um fecha parênteses e pulo ele. Então, basicamente, essa aqui é a nossa ideia de código e a gente vai testar isso agora para ver se realmente está funcionando ou não, né? Então, deixa eu pegar o nosso exemplo bonitinho que já está aqui e vamos testar ele aqui. A gente espera que, no caso desse exemplo, né, todo mundo é 1, né? Então, a OR de 1 e 1 dá 1, C é 1, a NOT de C dá 0, e a AND de 1 e 0 vai ter que dar 0. Beleza? Então, vamos ver o que isso aqui vai dar. Então, vamos executar isso aqui bonitinho. Coloquei a entrada e a gente espera que saia 0, né? Então, depois de analisar um pouco melhor o código, eu vi que ainda tem alguns problemas nele, na verdade 2 problemas nele. Um dos problemas é o seguinte: quando a gente checa, né, a gente lê o primeiro operando, por exemplo aqui da end, né, lê o primeiro operando e a gente checa se a gente parou em cima de uma vírgula. Se a gente tiver parado em cima de uma vírgula, a gente tem que pular ela para que a gente possa chamar o próximo read expression e ele esteja com o cursor na posição certa, né, para ler a expressão dele. Então faltou, por exemplo, isso, né? Chequei, estou em cima de uma vírgula, eu pulo ela. Ok, isso vale para a OR também, né? Estou em cima de uma vírgula, eu pulo ela e aí sim eu tento ler a próxima expressão, que é o meu próximo operando. Mas ainda assim há um problema aqui, na verdade, na passagem de parâmetro da read expression. Do jeito que eu coloquei aqui, eu estou passando o interpretador por valor. Então, cada read expression tem uma struct dela, né? Uma cópia da struct. E aí, cada struct tem o pos dela, né? Tem a sua posição. No nosso caso aqui, a ideia é fazer com que todas as read expressions compartilhem da mesma struct. Então, eu precisaria que isso aqui fosse um ponteiro. De tal forma que, quando eu chamar lá embaixo, passar o interpreter, né, que eu criei aqui, eu preciso de passar o endereço para ele, né? Aí beleza, dessa forma a read expression vai receber um ponteiro para o interpreter e quando a própria read expression chamar ela, onde ela está chamando aqui, ó, ela vai estar sempre passando um ponteiro para a mesma estrutura, né? E aí eu consigo compartilhar a posição entre todas as chamadas recursivas. Aí aqui eu ainda preciso de mudar a sintaxe, né? Porque está interpreter ponto e eu preciso de mudar para interpreter a setinha, né? Então vou mudar aqui. Pronto, vamos ver aqui, deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Nenhum erro, agora a gente tenta de novo e vamos ver o que vai sair agora. Deixa eu copiar a entrada aqui, beleza, vou dar um clear, copiar e rodar, e agora eu coloco a entrada. Então beleza, agora finalmente a gente tem o nosso zero. Então, só para a gente brincar um pouco, vou colocar aqui ind, na verdade tem que ser a entrada inteira, né, então tem que ser 1, ind, de A e A. Espera que dê 1. Beleza. E agora vamos pegar aqui agora dois operandos, né? Um vale 1 e o outro vale 0 e vou fazer a end dos dois. Aqui tem que dar 0. Perfeito. Então, agora vamos brincar com dois operandos de novo, só que fazendo agora mais operações, né? Vou fazer a end de A e negação
de B, né? Então, AND de A e negação de B. Isso aqui tem que dar 1 também, né? Já que a negação de B dá 1. E a AND de 1 e 1 aqui vai dar 1. Então, beleza. Então, agora a gente está mais confiante que está dando tudo certo. Então, basicamente, o código do nosso interpretador é esse aí. A gente conseguiu definir as operações, a read expression para ler operandos e operações. E o legal é que para ler a operação a gente usa a própria read expression. Então, tá aí finalizada a questão de álgebra booleana. É muito legal, assim, fazer dessa forma aqui, que a gente consegue, né? A gente vai na expressão até um certo ponto, começa a ler uma outra expressão a partir dali, quando essa expressão termina, ela já consumiu todos os caracteres dela, e aí a gente continua lendo a expressão que a gente estava lendo. Então, dessa forma aqui fica bem bacana, e a gente fechou aqui com o que mesmo? Basicamente 100 linhas. Então fica muito legal fazer dessa forma aqui. Então espero que vocês tenham gostado bastante aí desse exemplo de código aqui, e eu vejo vocês aí depois em algum momento também. Muito obrigado por assistir e falou!